A palavra de Deus diz que de Deus ninguém escarnece, ninguém zomba dele. Está lá aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. No livro de Provérbios ele fala, eu amo aqueles que me amam. Está em Provérbios 8, 17. E no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, ele diz que aqueles que me honram, eu honrarei. E aqueles que me desprezam serão desprezados, serão desmerecidos. Muito bem, eu quero contar a história aqui de alguns personagens que eu conheci, o qual escarneceram de Deus, e nós temos um muito recente agora, há pouco tempo, que morreu, que era um famoso escritor, Sérgio Santana, que morreu aos 78 anos, o qual há pouco tempo aí, esse mês que passou, pouco tempo ele escreveu no Twitter dele falando sobre esse coronavírus, que gostaria que o coronavírus pegasse o presidente, sua família e todos os apoiadores, né? E que falou que não acreditava em Deus e que Deus não fazia justiça ou Deus era indiferente. E aí ele acabou hoje conhecendo o resultado do que ele plantou. Muito bem, eu quero também contar alguns exemplos de pessoas que eu conheci pessoalmente que escarneceram de Deus. Então, quero contar de 2 exemplos. Um foi no Rio Grande do Norte, onde eu morei, certo tempo. Tinha um casal muito respeitado na cidade, um casal que tinha certo poder financeiro e que também tinha grande influência lá na igreja local onde eles moravam. Só que esse casal, eles escarneciam muito de Deus, zombava, aprontava. E aí Deus pesou sua poderosa mão na vida deles. E aí veio à tona toda aquela sujeira, né, com a qual eles estavam envolvidos. E a mulher desse camarada, a mulher dele acabou saindo com um ex-presidiário, ele acabou se envolvendo com meninas de menores e ficou sendo perseguido pela polícia, teve que abandonar suas casas, todos eles. E aí aquela casa ficou abandonada, não sei se vendeu hoje, mas demorou para vender. Desde a época que eu estava lá, estava como um lugar abandonado, um deserto abandonado. Então esse foi um caso de pessoas que escarneceram das coisas de Deus. Depois eu me mudei para São Paulo, fui para São Paulo, também tinha um casal, né, um casal muito respeitado, o qual todo mundo falava bem, uma vida tranquila, a vida financeira bem estabilizada, e além da vida estabilizada, ele tinha um ministério, e o sonho de todo pastor é ter o seu próprio prédio, né, a sua própria igreja, como dizem, né? E ele tinha o seu ministério, tinha a sua igreja, tinha uma vida muito boa. E aí só que nós percebemos que esses casal, eles zombavam, eles escarneciam, eles faziam piadinha das coisas de Deus, brincavam com as coisas de Deus, não dava muita importância para os cultos, levava o culto de qualquer forma, o casal, os dois. Por que eu falo com os dois? Porque a mulher, em vez de repreender o marido, em vez de falar alguma coisa para o marido, para a loucura que ele estava fazendo, ela também dava risada e ela também comungava daquilo que ele fazia. E aí Deus também pesou a mão na vida daquele casal. E se pudesse alguém vir naquela época dizer para ele, olha, sua mulher vai ser dada a outro. Essa cozinha que onde você está aqui, vai vir outro homem aqui, vai comer aqui, vai estar com a sua mulher. E você vai se resumir só num cubículo dessa casa, num cômodo dessa casa, você não vai ter mais acesso a ela, você vai ficar só nesse cubículo. E foi isso que aconteceu. E sua vida financeira também vai virar uma bagunça, você vai ficar com o nome sujo, vai ficar perambulando para lá e para cá como um vagabundo. E aí aconteceu. Aí ele se envolveu com uma outra mulher, não consegue levar uma vida, casar com ela, porque está preso aos sentimentos, está numa vida de pecado e a vida está de ponta cabeça. Com muita dor eu falo isso aí, né? E o outro que eu conheci foi um homem, morava numa cidade no interior de São Paulo, um homem que tinha um ministério, tinha um orfanato muito grande, famoso, conhecido. E o orfanato era uma potência naquela época. E era um homem onde todo mundo batia a palma para ele.
Só que ele também escarnecia das coisas de Deus. Começou a vir à tona, eu mesmo já sabia de algumas coisas, né? Só que eu não tinha voz para falar e quando eu tentei, fui repreendido. E assim foi, meus amigos. Aí Deus pesou a mão, acabou se separando e o orfanato hoje está abandonado. O orfanato está abandonado, o orfanato não existe mais, não funciona. Só existe aqueles prédios onde só tem insetos e mato e tudo mais, para a nossa tristeza. Por quê? Porque também escarneceu das coisas de Deus. Depois eu saí de lá, não fiquei sabendo o que aconteceu, qual foi o fim da vida dele. Pouca coisa que eu sei, morreu doente, né? Doente, meio largado, parece que foi isso que aconteceu. Porque Deus pesou a mão nele também. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para que se você brinca com as coisas de Deus, se você leva de qualquer jeito, você tem que tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus foi bem clara, aquele que me desprezam, aquele que não me honram, eu também vou pagar na mesma moeda. E a palavra de Deus fala, eu amo aqueles que me amam. Então, quando eu vejo esse tipo de gente, né, escarnecendo de Deus, mal sabe ele o que esperam para eles lá na frente. Interessante que esse tipo de gente não consegue perceber que foi Deus que pesou a mão. Esse caso aí dessa pessoa que tem um ministério, e o qual a igreja fechou, a esposa vai casar com outro e ele está enrolado com outra, ele não consegue ver isso e ele zomba do próprio pecado. Ele dá risada, ele brinca, ele ainda não caiu, a seriedade dele não caiu ainda. Isso é um perigo, eu vejo acontecer muito isso. Aí ele brinca com o pecado, como se fosse uma coisa natural, ele dá risada, zomba, faz piada. Mas aí Deus resolveu endurecer. Foi o que aconteceu com Eli. Eli era um homem que tinha 2 filhos, ele era sacerdote na época de Samuel, e os filhos aprontavam, não respeitavam o ritual dos sacerdotes, fazia de qualquer forma, e Deus mandou avisar ele, você não corrige seus filhos, você honra eles mais do que a mim. Vai acontecer isso, eles vão morrer e a sua descendência vai mendigar o pão e não vai chegar alguém que tenha os cabelos brancos lá na frente. E aí Eli foi advertido, mas mesmo assim ele não conseguiu voltar à sobriedade. E aí a palavra de Deus fala o que aconteceu, você pode ler depois, do capítulo 2 até o capítulo 4. Até o capítulo 4, você vai ver o que aconteceu com Eli. Ele acabou morrendo, era um homem idoso, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, os 2 filhos foram mortos na guerra, a arca foi levada e foi uma destruição. Tudo porque zombou das coisas de Deus. Fica aqui a reflexão para cada um de nós, para você tomar muito cuidado, para você não zombar das coisas de Deus.